Muito bem, moçada, vamos iniciar nessa aula o estudo das hipóteses de extinção do crédito tributário. Nós vimos 6 hipóteses de suspensão, moderé, cocopá, e agora 11 hipóteses de extinção do crédito. Esta, mais boba, 11 hipóteses, muita coisa, bastante. Ah, mas aí eu fico cansado, não consigo. Tem que estar pensando, na hora que fica cansado, tem que estar pensando na estabilidade, no bom salário, no ego que fica lá em cima quando passa no concurso público. Tem que estar pensando nisso sempre, senão desanima. Desanima. Ah, boba, como é que eu faço para me motivar? Não sei, mas busca uma forma. Eu, por exemplo, pendurei o cartão de um colega meu que era fiscal de rendas do Estado. Ele me forneceu o contra-cheque, eu tirei um xerox do contra-cheque e pendurei no espelho lá de casa. Todo dia de manhã, a hora que eu ia olhar no espelho, que eu estava meio desanimado para estudar, eu via o contra-cheque lá do fiscal e me animava a estudar. Certo? Deu certo. Mas não estou dizendo que esse tem que ser o método de vocês. Mas tem que buscar motivação, gente. Tem que buscar. E vale muito a pena. Vale muito a pena. Tá nesse esforço. Qualquer esforço vale a pena para passar num concurso desse, podem ter certeza. Bom, mas 11 hipóteses de extinção. Vamos conhecê-las, vamos citá-las, depois vamos estudar uma a uma com todos os detalhes. Então vamos lá, o artigo 156 do CTN, ele traz essas 11 hipóteses. Vamos conhecê-las. Extinguem o crédito tributário. Primeiro, pagamento. Pagamento, lógico, não é o que deveria, pelo menos, ser o mais comum, né? Pagamento. Segundo, a compensação. A gente vai estudar com calma, mas a compensação ela é muito simples. Ou seja, fazenda pública deve ao sujeito passivo e o sujeito passivo deve à fazenda pública. Aí os créditos são compensados, extinguindo-os sem que haja pagamento. Ah, legal, mas depois nós vamos estudar como é. Transação, transação. O sujeito passivo alega que deve um valor, a fazenda pública alega que deve outro. Há uma dúvida com relação ao valor, ninguém consegue provar o que está afirmando. Então, pode ser feita a transação, nós vamos ver em que condições. Na quarta hipótese, a remissão. Remissão dos pecados. O que é remissão dos pecados, Vitor? Vitor, perdão dos pecados, tá vendo? Vitor conhece o negócio de perdoar pecado. Remissão de pecado. Quinto, prescrição e decadência. Ah, boba, prescrição, nós até já conversamos por alto. Quando nós falamos em moratória, prescrição e decadência. Vamos estudar com calma. Ambas de 5 anos, a prescrição, 5 anos para entrar com a ação de execução contra o contribuinte e decadência, o prazo de 5 anos para fazer o lançamento. Vamos estudar com calma. Na sexta, a conversão do depósito em renda. O sujeito passivo depositou o dinheiro para discutir, nós já sabemos que isso suspende a exigibilidade do crédito tributário, e esse depósito, sai uma decisão contrária ao sujeito passivo, aquele dinheiro que estava na fazenda pública apenas como um depósito garantidor da discussão, se transforma em renda e extingue o crédito. No inciso 7º, o pagamento antecipado e a homologação, que nada mais é do que o lançamento por homologação. E nós já vimos que no lançamento por homologação ele é atípico, porque ao mesmo tempo que ele constitui o crédito, conforme está no artigo 150, ele o extingue, conforme está no 156, inciso 7º, que nós estamos olhando. E é lógico, pois se o sujeito passivo já pagou tudo e a Fazenda Pública confirmou o pagamento. Depois, a 8ª hipótese, a consignação em pagamento. Ô, boba, como é que é isso? Muito simples, o sujeito passivo está louco para pagar e a Fazenda Pública se recusa a receber. Ah, não acredito que isso aconteça. Acontece, nós vamos estudar como. E ele vai consignar judicialmente o pagamento. No inciso 9º, a decisão administrativa irreformável, assim entendida definitiva na órbita administrativa, que não possa mais ser objeto de ação anulatória. Saiu a última instância administrativa, decisão extinguindo o crédito.
No inciso 10, a mesma coisa, só com relação à decisão judicial definitiva. E no inciso 11, aparece a dação em pagamento em bens imóveis. Dação em pagamento em bens imóveis. Imóveis. Na forma e condições estabelecidas em lei. Então, estas são as 11 hipóteses de extinção do crédito tributário que nós passaremos a estudar uma a uma. Mas antes, só vamos dar uma olhadinha no parágrafo único do artigo 156, que determina que a lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior, ou seja, posterior verificação da irregularidade de sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149 do Código Tributário Nacional, que nós vamos depois, na verdade, nós já vimos o artigo 144, que é aquele que determina que aplica-se ao lançamento a legislação vigente na data da ocorrência do fato gerador, ainda que posteriormente modificada ou revogada, e o artigo 149, que é o lançamento de ofício, direto ou ex ofício, que tem que ser feito para ser corrigido qualquer outra situação que está errada. Muito bem, voltando para mim, então é exatamente o que determina o parágrafo único. Foi extinto o crédito? Foi. E aí, pode-se cobrar? Aí o Fazenda Pública lançou, o passivo pagou e depois estava errado, o lançamento tinha que ser pago mais. Pode corrigir, com lançamento direto dentro do artigo 149, desde que ainda esteja dentro do prazo decadencial, de acordo com o parágrafo único desse artigo 149. Muito bem. Então, estas são as hipóteses de extinção. Agora vamos estudar cada uma delas em separado e vamos começar com o pagamento. Olha, o pagamento, minha gente, é muito importante. São muitos artigos específicos sobre pagamento que nós precisamos conhecer. Muitos artigos. Observe que nós vamos pegar o artigo 157 até o 163 do CTN, pulamos o 164, que o 164 é uma hipótese que é a consignação em pagamento, que é aquela que o sujeito passivo está louco para pagar e não consegue. E depois pegamos de novo o artigo 165 até 169, que trata do pagamento indevido, daquela questão da repetição, restituição do valor indevido. Então são muitos artigos, 157 até 163 e 165 ao 169, todos eles relativos a pagamento. Então vamos começar com o artigo 157. Mas antes de olharmos o artigo 157, que trata especificamente sobre pagamento, nós precisamos conhecer algumas súmulas importantes sobre pagamento que podem, lógico, e cada vez mais serem cobradas em prova. Então vamos lá. Súmula número 70. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo. É inadmissível. Ora, minha gente, voltem para mim, olha que situação que nos coloca essa súmula, a nós fiscais. Vamos imaginar que o cara tem uma padaria, toda regular, paga os seus tributos, vende lá o seu pão, paga os seus impostos, tudo direitinho, muito bem. Do lado dele, abre uma padaria sem inscrição estadual, sem documentação, não paga tributo nenhum e vende o pão pela metade do preço. Ele entra com uma denúncia para a Secretaria de Fazenda, nós fiscais vamos lá no estabelecimento, não inscrito, lacramos, fechamos o estabelecimento porque ele não pode funcionar sem inscrição estadual. Ele entra com uma ação judicial e, baseado na súmula número 70 do Supremo Tribunal Federal, ele abre no dia seguinte, porque o juiz vai conceder esse direito a ele, e ele continua funcionando, a gente lava o outro auto de infração em nome da pessoa física mesmo, o cara está se lixando, você tem mais uma outra dívida, já está com o nome todo sujo, devendo o que não pode pagar mesmo. Né? Então é uma situação estranha que nos coloca, a nós da fiscalização, essa súmula número 70 do Supremo Tribunal Federal. E tem outras que também nos complicam. Vamos lá. Súmula número 323. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo
para pagamento de tributos. Da mesma forma, se passa uma mercadoria em situação irregular, a fiscalização não pode apreender a mercadoria com um meio coercitivo para pagamento de tributos. Voltando para mim, Borba, mas para aí um pouquinho. Mas eu estou estudando aí para uma prova de um Estado, e lá na legislação do Estado determina que se a mercadoria for pega em situação irregular, ela será apreendida. E mais, se não for paga imediatamente e for perecível, ela será doada a instituições. Eu sei que está previsto nos regulamentos e nas leis estaduais. Acontece que o Supremo Tribunal Federal considera na súmula número 323 que é inadmissível essa apreensão de mercadoria com o meio coercitivo da cobrança de tributo. Certo? Então, uma coisa é responder prova de legislação para, eventualmente, se você estiver fazendo concurso para fiscal de algum Estado. Outra é você fazer uma prova de direito tributário, na qual você vai ter que responder, se houver essa possibilidade, de acordo com a súmula 323. Certo? Mas vamos adiante. Súmula número 547 do Supremo Tribunal Federal. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadoria nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais. Súmula número 547 do Supremo Tribunal Federal. Muito bem, voltando para mim. Então, por exemplo, quando a gráfica para imprimir o talão de nota fiscal, ela tem que ter uma autorização concedida pela fiscalização daquele Estado ou município, ou da Receita Federal. Chama-se AIDF, Autorização de Impressão de Documento Fiscal. Autorização para impressão de documento fiscal, AIDF. Então, o fiscal autoriza a emissão daqueles documentos com a numeração correta e tal, e vai para a gráfica imprimir o talão para o contribuinte utilizar. Ora, se este contribuinte estiver em débito com a Fazenda Pública, nós, fiscais, não podemos negar-lhe a IDF, a autorização para impressão de documento fiscal, porque ele precisa continuar suas atividades profissionais, mesmo estando em dívida com o Estado. Isso é o que determina a súmula 547 do Supremo Tribunal Federal. Não podemos negar. Borba, de novo, mas a legislação daquele Estado que eu estava estudando dizia que não pode ser concedida para quem tiver com 2 meses em atraso ou 3 meses, sei lá, dependendo da legislação do Estado. Eu sei! Mas essa legislação, se chegar ao Supremo, será aplicada a súmula número 547 e não tem papo. Não pode cercear o direito de desenvolver suas atividades profissionais em função de que ele está devendo tributo. Súmula 547, portanto, muito importante, mas chamo sempre a atenção que nas provas de legislação, seja federal, estadual, municipal, vocês vão responder de acordo com a legislação, muito embora estejam, muitas vezes, conflitantes com o nosso CTN, em função dessa súmula número 547. Ok? É muito importante lembrar que, se houver em uma prova, já falei outras vezes e vou repetir, se houver em alguma prova uma possibilidade de conflito entre duas respostas, uma baseada na literalidade do texto legal do CTN e outra baseada na jurisprudência, nós vamos sempre marcar a jurisprudência, aquela que se baseia na jurisprudência, salvo se o examinador expressamente determinar que você não considere a jurisprudência. Portanto, nessas hipóteses que nós vimos, dessas súmulas do Supremo Tribunal Federal, súmula número 70, 323, 547, nesse caso, você vai responder na prova de tributário de acordo com a jurisprudência, de acordo com essas súmulas. Não pode apreender mercadoria com o meio coercitivo, não pode fechar o estabelecimento com o meio coercitivo da cobrança de tributos. Certo? Não pode negar ao sujeito passivo quaisquer situações das quais ele dependa para continuar suas atividades profissionais por estar devendo tributo. Ok?
Maravilha. No próximo encontro, nós aí sim começaremos efetivamente o estudo das hipóteses de extinção com a primeira delas, que é o pagamento. Até lá.